abençoe. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos. E, Deus querido, nós nos derramamos diante do Senhor em contrição. Nós precisamos do teu favor, nós precisamos da tua graça. Nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E nós clamamos por ela, Pai. Pedindo ao Senhor, que o Senhor venha sobre nós. Senhor Deus, veja o nosso estado, veja, Senhor, a nossa contrição. Olha para nós, Senhor. Vê, Senhor, quanto nós precisamos do Senhor, e nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que, às vezes, o dom natural que o Senhor dá aos homens não é suficiente. A inteligência dos homens não é suficiente. Porque nós somos nada sem o Senhor. Nós precisamos da cura do Senhor, da intervenção maravilhosa do Senhor. Vê, Senhor, o nosso estado. Nós reconhecemos que sem o Senhor, nós somos pequenos e miseráveis. E nós clamamos do Senhor, graça do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, agora, prepara-nos para ouvir a Tua palavra. Traz alento e consolo, Pai, ao nosso coração. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine. Em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos. Em Teu nome, amado Jesus. Amém. Queridos, e nós vamos ler e pensar um pouco sobre Apocalipse, no seu capítulo de número 4. Nesse momento, João tem a visão do trono de Deus. Nós temos que lembrar que Apocalipse foi escrito para os cristãos, para encorajar os cristãos, porque eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Eles não podiam abertamente declarar a sua fé. Por isso, a carta de Apocalipse é uma carta muito cheia de símbolos. Ela é uma carta muito cheia de figuras, porque os cristãos leriam e entenderiam o que o apóstolo João estava escrevendo. Agora, o soldado romano leria e não entenderia. E pensaria, esse homem velho que está exilado nessa ilha, ele ficou lelé, ele ficou perturbado. Está escrevendo coisas sem sentido. Os soldados romanos que não conheciam a Cristo e os censores do Império Romano não entenderiam. Mas os cristãos entendiam exatamente o simbolismo dessa carta. E Apocalipse não é a carta do desespero. Apocalipse é a carta da esperança. Por quê? Porque ela tem a seguinte mensagem. O mundo, ele vai de mal a pior, mas o povo de Deus está guardado pelo Senhor. O mundo jaz no maligno, mas o povo de Deus está guardado pelo Senhor. O mundo não tem esperança, mas nós temos a esperança em Jesus Cristo. Apocalipse, então, não é uma carta de terror, não é uma carta de medo. As pessoas olham lá para o dragão, para a serpente, para aquelas figuras cheias de olhos, e elas temem. Mas isso são símbolos. Símbolos. E a mensagem central de Apocalipse é esperança para o povo do Senhor. Então, eu lerei Apocalipse 4 e você vai poder acompanhar. O título que está nas nossas Bíblias é A Visão do Trono de Deus. E diz assim: depois dessas coisas, quais coisas? Aí você volta no capítulo 3, quando ele tinha escrito as cartas, exortado cada igreja. Quando ele termina de receber as cartas, os comunicados às 7 igrejas, que na verdade são a plenitude das igrejas sobre a terra, um recado para todas as igrejas, então ele diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões,
E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Queridos, esse texto é maravilhoso. O que será revelado a partir daqui para João são os últimos dias, e nós já vivemos nos últimos dias. E nos últimos dias haverá mesmo enchentes, guerras, rumores de guerras, pragas, doenças, pestilência, morte. Isso vai ser revelado pelos cavalos e os cavaleiros, pelas trombetas. Mas antes de falar sobre essas coisas, o Deus vivo quer deixar bem claro para João e para a igreja: mas eu continuo assentado no trono. Eu estou assentado no trono. Eu continuo governando. Então entenda, Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Ah, mas se Deus é Deus, por que Ele permite todas essas coisas? Por muitas razões que nós podemos pensar agora, para o nosso quebrantamento, para nos voltarmos para Deus, para pensarmos mais nele, para termos tempo de oração, e por muitas outras razões que nós não conseguimos pensar e nem conseguiríamos entender. Por que não conseguiríamos entender? Porque nossa mente é muito menor do que a mente infinita do Senhor. E há razões e propósitos que nós não conseguimos discernir agora. Um dia nós vamos entender. Mas entenda uma coisa: o Senhor Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam, porque há um propósito nisso tudo. O homem que se afastou de Deus, o homem que se esqueceu de Deus, o homem que pecou contra Deus. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Agora o homem precisa se voltar para Deus. E João está preparando a igreja. O Senhor usa João para preparar a igreja, dizendo: olha, muitas coisas vão acontecer nos últimos dias, mas eu continuo a guardar o meu povo. Eu continuo a guardar a igreja. Então João é levado até o Pai em espírito, e ele tem uma visão, e ele então olha o trono de Deus na eternidade. E o trono não está vazio, o trono está ocupado. O Senhor está assentado no seu trono, no pináculo da glória, no mais alto ponto da glória do universo, cuidando de todo o universo, sustentando todo o universo. Porque se o Senhor deixasse de governar o universo por 1 milésimo de segundo que fosse, nós teríamos sucumbido, a catástrofe aconteceria, tudo teria acabado. Mas o Senhor está assentado no seu trono, e o seu aspecto é maravilhoso. Seu aspecto é maravilhoso. E João vê ao redor do trono um arco-íris. O arco-íris é símbolo da aliança de Deus. O arco-íris só passa a ser chamado assim depois dos gregos, chamado de arco-íris. Antes disso, ele está relatado lá em Gênesis, depois do dilúvio, como o arco de Deus, o arco da aliança. E o arco de Deus, o arco da aliança, o arco-íris, nos lembra da aliança do Senhor. O Senhor não se esqueceu da sua aliança com o seu povo.
Então, se você crê em Cristo Jesus, não se desespere. O Senhor não esqueceu da aliança dele. Ele não muda, ele não volta atrás. Nós não conseguimos cumprir a aliança, mas ele sustenta a sua aliança. Não se desespere, porque o trono não está vazio. E não se desespere, porque a aliança não será quebrada. E a lembrança da aliança rodeia o trono do nosso amado Senhor Jesus. E ele continua falando do que há ao redor do trono. E há 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos. O que significam esses 24 anciãos? São 12 mais 12, 24. Eles representam a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. 12 tribos do Velho Testamento, toda a plenitude da igreja do Velho Testamento. 12 apóstolos no Novo Testamento, a plenitude da igreja no Novo Testamento. E aí então nós somos lembrados de que um dia reinaremos com Cristo. Aqueles que são de Cristo, que são habitados por Cristo Jesus, eles vão reinar com Cristo. É o que o texto está dizendo para a gente. Eles vão reinar, estão assentados em seus tronos. Nós não estamos perdidos. A nossa promessa e a nossa aliança não venceu, não caducou, não passou. Nós ainda reinaremos com o nosso Senhor. Alguém pode até dizer, tá bom, mas são tão boas as promessas, por que cristãos morrem? Porque como alguém disse, e eu li essa semana, porque a morte já foi vencida. Por causa do pecado é que nós morremos. Mas para o cristão, a única coisa que a morte pode fazer é nos entregar para Cristo Jesus. Aquele que não crê em Jesus, de fato, pensa na morte de modo desesperador. Mas para nós que cremos em Cristo Jesus, a morte só pode nos entregar a Ele. Só pode nos devolver a Ele. Nos entregar nos braços do Pai. Não há necessidade de desespero. O Senhor continua controlando todas as coisas. E nós, o povo do Senhor, reinaremos com Ele. Bom, do trono saem relâmpagos, sai o poderio do Senhor, o juízo do Senhor, sai as vozes do Senhor, sai o candor de trombetas diante do trono, que mostram o poder e a soberania do Senhor. Poder e a soberania. E quando o texto fala de 7 Espíritos de Deus, não está quebrando a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Está falando da plenitude do Espírito de Deus. O Senhor Deus está presente ali na sua plenitude. 7 nas Escrituras é símbolo de plenitude, de perfeição. De perfeição. João continua descrevendo a maravilha do trono de Deus e fala de 4 seres viventes. Eles são cheios de olhos, por diante e por detrás. Aliás, eles têm olhos por todas as partes. Que seres estranhos são esses? Mais uma vez é o símbolo. Símbolo da onisciência do Senhor. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor não está com seus olhos fechados agora, mas Ele continua a olhar para nós e continua a velar por nós. Creia nisso. Acredite nisso. Então diz que o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Nós sabemos que Jesus é o leão de Judá, aquele que vem vencendo e para vencer. O segundo é semelhante a um novilho. Nós sabemos que os novilhos eram usados no sacrifício. Jesus venceu, porque Ele se deu em perfeito sacrifício. É a plenitude do Senhor revelada aqui agora. O outro ser vivente, o terceiro, tem o rosto como de homem. E o Senhor Jesus veio em forma humana, se fez homem para nos salvar. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, não de qualquer maneira, mas voando. Aqui está revelada toda a majestade de Deus, toda a exuberância de Deus, toda a graça de Deus, porque a águia no seu voo é absolutamente maravilhosa. E os 4 seres viventes, eles, respectivamente, eles têm 6 asas, eles voam, são cheios de olhos, mais uma vez, a onipotência do Senhor aqui e a onisciência dele revelados, e eles louvam o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui está revelado exatamente aquilo que o mundo quer ignorar. Jesus é aquele que era desde o princípio. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É aquele que estava no princípio com Deus, como diz o apóstolo João na sua carta. No seu evangelho também ele o revela.
né? Ele é aquele que era, é aquele que é. O Senhor continua a ser. O Senhor não deixou de ser. E Ele também é aquele que há de vir. Sim, Jesus retornará. E nós já vivemos os últimos dias. Eu quero te dizer uma coisa. Esteja pronto para o último dia, porque nós já vivemos os últimos dias. Não tem arrebatamento secreto da igreja. A Bíblia diz que no dia que Ele vier, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Não vai ficar um povo aqui para trás dizendo, oh, a igreja foi levada por discos voadores. Não, eles foram abduzidos, não tem nada disso. Aquilo que você viu naqueles filmes chamados Deixados para Trás, aquilo que você leu naqueles livros, aquilo que você ouve aí de muitos segmentos religiosos, não está correto. Não tem arrebatamento secreto da igreja. Quando a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado, ou 2 estarão dormindo numa cama, um será deixado e o outro levado, não é arrebatamento secreto, é o contexto de separação. Está dizendo que 2 pessoas podem estar trabalhando juntas, uma ser salva e a outra não. 2 pessoas podem dormir juntas, podem ser o casal, o marido está salvo e a esposa não, ou ao contrário. É isso que o texto está dizendo. Não tem arrebatamento secreto da igreja, não faz sentido. Imagine se o Senhor leva a sua igreja e deixa aqui um povo para que esse povo se arrependa e que lhe seja tirado o Espírito Santo. Queridos, sem o Espírito Santo ninguém crê. Então, prepare-se, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E nós já vivemos os últimos dias. Prepare-se, porque nós já vivemos os últimos dias. Creia nesse Deus que está no trono, creia no Deus que governa, creia no Deus que não esquece a sua aliança, creia no Deus que é soberano, creia no Deus que se deu em sacrifício, creia no Deus que é o leão de Judá, o vencedor, creia naquele que sabe todas as coisas, creia naquele que é majestoso, que era, que é e que há de vir, naquele que é o alfa e o ômega. E os seres viventes dão glória a Deus e dão ações de graças. E aqueles que se encontram assentados no trono, pelos séculos dos séculos, pela eternidade, nós nos assentaremos no trono. Eles adoram aquele que vive para sempre, aquele que é eterno. Os 24 anciãos, então, eles se prostram diante do Senhor e eles depõem as suas coroas diante do Senhor. Sim, nós temos coroas. E a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E de bom grado, depois de recebermos nossas coroas, nós, a igreja do Senhor, nós depositaremos as nossas coroas diante do Senhor, nos prostraremos diante dele e nós o adoraremos. Porque ele é maravilhoso e bom. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é na eternidade. Alguém já disse que um cristão é como uma árvore. Deve ter suas raízes bem fincadas nessa terra, mas seus galhos apontando para o céu, que é onde um dia nós estaremos. É onde um dia nós habitaremos. E nós louvaremos ao Senhor, dizendo, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, o Senhor criou todas as coisas. E até esse vírus louco existe por permissão de Deus. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus é Deus. Soberano que é. Usa todas as coisas para nos levar a um lugar melhor. Nós precisamos crer nisso. Não se desespere nesses dias, mas espere no Senhor. Lembre-se, o trono não está vazio. O trono do governo do universo, ele está ocupado pela Trindade Santa. Jesus está assentado no trono. Não se desespere, porque ele é soberano. Não se desespere, porque ele não se esquece da sua aliança. O arco íris, o arco da aliança, está ali. Não para lembrar a Deus, mas para nos lembrar de que a aliança não será rompida. Não se desespere, porque Jesus é o leão de Judá. Não se desespere, porque Jesus se deu em sacrifício por nós. E a sua obra não seria inútil. Ele não se daria em sacrifício para agora morrer e nos deixar perdidos. Não se desespere. O sacrifício de Jesus jamais foi em vão. Não se desespere. Ele é onisciente e ele é majestoso, glorioso, do alto, como a águia que voa. Ele vê todas as coisas. Ele tem a visão panorâmica que nós não temos. Ele conhece o começo porque ele criou, o meio porque ele criou
e o fim porque Ele também o predestinou. Não se desespere, porque reinaremos com Cristo. Ainda que nesse mundo nós passemos por aflições, nós estamos peregrinando para um lugar melhor, para vivermos com Cristo. Não se desespere, porque nós louvaremos o Senhor Jesus para a eternidade. Nós viveremos num lugar de paz, onde a glória do Senhor brilha, onde o mal não existe pecado e nem coronavírus, e nós aguardamos esse dia. Mas enquanto esse dia não vem, louve aqui na terra, vá treinando, se derramar diante daquele que é soberano, poderoso e Senhor de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Em nome de Jesus. E nós vamos orar mais uma vez. Eu quero mesmo orar. Senhor, obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, que não nos deixa desesperar. Obrigado pela tua palavra, que nos lembra que o Senhor está no trono. Que nunca nos esqueçamos de que o Senhor não perdeu a governança. E que o Senhor nos livre do pecado de pensar que o Senhor é injusto por causa de todas essas coisas que estão acontecendo. Porque o Senhor não é injusto. E se o Senhor fosse aplicar a sua justiça na plenitude da sua justiça, nós estaríamos condenados ao inferno. Nem existiríamos mais, já teríamos sido consumidos. Mas o Senhor aplica a tua justiça mediante Jesus Cristo. Então a tua graça se manifesta em nós. Muito obrigado. Senhor, que nós não caiamos na tentação do diabo de questionar a tua bondade por causa dessas coisas. Mas que possamos compreender que todas essas coisas, de alguma maneira, que nós precisamos aprender, cooperam para o nosso bem. O Senhor é Deus. E Deus que é, e soberano que é, precisa ser respeitado, louvado, servido, adorado, escutado. E agora nós temos todo o tempo do mundo para escutar o Senhor e para falar com o Senhor. Pai querido, obrigado por lermos na tua palavra nesta manhã que o Senhor governa toda a história, tudo, do começo ao fim. E o Senhor já sabe o que vai acontecer, o Senhor já predestinou todas as coisas. Muito obrigado por sermos lembrados de que a sua aliança não passa, que o Senhor é o Deus poderoso, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, majestoso, glorioso, que apesar de tamanha glória, se fez homem, morreu por nós, venceu o diabo, venceu o mundo, a carne e o diabo, como leão de Judá que o Senhor é. Muito obrigado, porque a aliança não pode ser quebrada, porque quem sustenta a aliança é o Senhor. E muito obrigado pela promessa de que um dia reinaremos, nós, todos os que cremos no Senhor. Oh, Deus querido, e que muitos daqueles que não te conhecem, que possam ser alcançados pela tua graça majestosa, maravilhosa, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor Deus nos abençoe, mesmo em nome de Jesus. Nós estamos encerrando essa parte, a parte da palavra, e como eu havia prometido, agora nós podemos ter uma interação, né?